Tem algumas pessoas aqui no chat questionando, né? Tipo, o ponto de ter crianças palestinas morrendo. Alguém citou aqui 10 mil crianças, como se não tivesse sendo colocado na tua fala, no nosso papo aqui, essa questão, né? Ah, pô, estão criticando a fala do Lula, mas e aí? E o povo palestino que está morrendo, as crianças palestinas que estão morrendo? Qual é o balanço ali do conflito? Porque é, eu acompanhei, eu acho que isso tem sido uma dinâmica por parte de Israel. Já logo na primeira semana, houve uma certa precaução da forma como Israel iria atuar. Então, houve avisos e tal. Então, sempre que tem, não sei se eu posso dizer sempre, mas Israel está sempre comunicando, né? Os ataques. Então, mostra que não há uma intenção ali de exterminar o povo palestino, né? Ele está lutando uma guerra que é contra o Hamas e ele precisa... É guerra, ele precisa atuar daquela forma. Isso, é que não adianta ser assim. Eu estou há muito tempo nessa discussão, né? E aí as pessoas trazem esse ponto, e óbvio que isso é um tremendo sofrimento, é uma grande tragédia para os palestinos. E ninguém está contestando que isso não é. A discussão não é, se é ou não uma tragédia. É uma tragédia. Os palestinos civis estão sofrendo. E assim, e é muito triste o que está acontecendo. Agora, a pergunta é, quem é o culpado por isso? E aí que a coisa fica complicada. Porque as pessoas não querem entender a realidade e a natureza do conflito. É um conflito assimétrico contra uma organização terrorista numa área urbana, com uma organização terrorista que usa de táticas de combate extremamente deploráveis e inaceitáveis do ponto de vista do direito internacional, do respeito à sua população, do respeito a inocentes, a civis. Hamas não está preocupado com isso, não adianta se repetir isso. Se a pessoa quer falar só e fazer um discurso e não quer endereçar esse ponto, a gente não caminha. Os argumentos não saem do lugar. Sim. Então, aquelas pessoas que genuinamente querem refletir sobre o problema e trazem o ponto da questão dos inocentes mortos, elas têm que colocar a questão dos inocentes mortos dentro do contexto do quê? Do como o Hamas opera. Quem é o Hamas? O que é Gaza? O que foi feito contra Israel? E não adianta simplesmente jogar o ônus de volta para Israel e falar assim, não, mas espera aí, tem civis ali, não ataque, não entre em guerra, não responda, não se defenda. Não dá para fazer isso. Se as pessoas acham isso, na verdade, assim, a gente não vai chegar a lugar nenhum nesse debate. Não vai ter saída. Só que existe um contexto maior ainda, que é entender o que é uma guerra. E o brasileiro não entende o que é guerra. A gente nunca passou por uma guerra, de verdade. E uma guerra, assim, é um lugar de destruição. É um choque de forças causador de destruição máxima. A noção de que nós temos que travar uma guerra sobre a ótica de limitações, restrições e de regras, ela é uma coisa, assim, bonita na teoria, difícil de ser colocada na prática. Porque como é que você aplica aquilo na hora do vamos ver? E para quem realmente quer repetir que existe um objetivo de matança indiscriminada de Israel, nada que eu falar vai fazer diferença. Não adianta eu argumentar aqui. Agora, quem quiser genuinamente olhar para essa situação e falar, pô, mas como é que resolve isso? Qual é o problema sobre isso? Aí, no meio do processo da reflexão da solução, vai ter que se incorporar todas essas partes. E aí vamos entender. Quantos civis estão morrendo na Ucrânia? Quantos civis morrem no Iêmen? Quantos civis morreram na guerra da Síria? Quantos civis morrem em centenas de guerras a todos os momentos? Ah, não, mas a guerra é terrível. A gente não pode permitir que a guerra aconteça. Bom, a guerra é um fenômeno humano. O ser humano não chegou nesse estágio de evolução que ele não usa violência. Tipo, isso é utópico.
Para quem estuda guerras, e eu estudei guerras, essa é a minha área de estudo, você tem milhões de camadas do porquê a guerra acontece. Desde a maneira como o sistema internacional está organizado ou desorganizado, até a natureza humana incompreensível, animalesca. E assim, tipo, não, então você não pode responder. Bom, você não vai deixar uma organização terrorista te atacando. Você vai atacar. Israel não está fazendo da maneira correta. Está fazendo. Mas mesmo assim não será perfeito. Não vai eliminar todas as mortes de inocentes. Não tem como. É uma guerra. E é uma guerra com condições muito peculiares. Se eu estou falando tudo isso e quem está ouvindo está ignorando essa parte da minha fala, não adianta. Não tem o que a gente falar, entendeu? Não tem o que discutir. Eu não estou negando, e eu jamais neguei, jamais negarei, que existe uma tragédia com os palestinos. O meu ponto é que quem causa essa tragédia é o Hamas, algumas condições históricas do conflito, e a geografia, em certa parte, do campo de batalha, onde ele é, dentro de uma área urbana. É um campo de batalha urbano, ponto. E que acaba que essa população civil é até usada como escudo, né? Pelo Hamas. Pelo Hamas. E quando não for usada, quer dizer que nenhum ataque israelense não teve efeitos colaterais? Teve, mas isso está incorporado no direito da guerra. Uma morte intencional é diferente de um efeito colateral. Do mesmo jeito que no direito convencional tem os dois tipos de homicídio, né? Você programar, planejar e acontecer sem você ter planejado. Essas diferenças e sutilezas explicam o que parece inexplicável para muitos. Mas óbvio que se as pessoas não querem lidar com essas sutilezas, elas não vão entender o porquê a coisa acontece do jeito que acontece. E no primeiro momento, lá em 7 de outubro, não foi isso? Isso. Tiveram movimentos de apoio à Palestina, né? E apesar do ataque do Hamas, teve grupos apoiando e comemorando o ataque como uma vitória da causa palestina. Talvez essas mesmas pessoas hoje estão usando do argumento da violência contra Israel, né? E aí, a partir desse momento que virou um conflito, virou uma guerra, né? Tem um problema lógico numa parte desse raciocínio que segue essa linha parecida com o que você está falando. Tem gente que vira e fala assim, o Hamas, ele está justificado em agir do jeito como ele agiu. Por quê? Pelas ações passadas de Israel em relação aos conflitos e às discussões territoriais com Cisjordânia, com Gaza, com discussões de assentamentos. Então, a incapacidade do povo palestino de ter o seu território, o seu Estado, faz com que justifique a ação do Hamas. Ou seja, um assentamento ilegal por parte de Israel justifica que o Hamas assassine bebês. Só que se você acredita nisso, se essa é a sua linha de raciocínio, você não pode dizer que a resposta de Israel é desproporcional. Porque a diferença entre um assentamento e assassinar bebês, ela também é desproporcional. E se você acha que essa parte da resposta ela está aceita, ela deve ser aceita e ela é justificada, então você não pode dizer que depois a outra parte não é justificada, porque ela é desproporcional. Você tem que ser coerente, a sua linha de raciocínio ela tem que seguir uma linha só. Não dá para você evocar a proporcionalidade na hora que você está sendo contra-atacado. Na hora que você ataca não tem proporcionalidade. Então esse é o problema, mas óbvio que as pessoas que acham isso, elas não estão preocupadas em considerar nenhum argumento racional e nada do que eu disser vai fazer diferença. Elas simplesmente só vão continuar repetindo o mantra delas. É difícil ver pessoas que estão com esse raciocínio que admitam alguma falha do lado palestino. Eu admito várias falhas do lado israelense. Por exemplo, assentamentos são um grande obstáculo para a paz. E é um erro
de Israel. É ilegal, inaceitável e isso tem que mudar. Eu não vejo muitas dessas pessoas que estão nessa linha de argumentação falarem que o Hamas não tem que estar lá, que o Hamas tem que cair, que o Hamas tem que sair, que só vai ter paz quando não tiver um grupo que lidera e governa os palestinos dizendo que Israel não tem o direito de existir. Eu não vejo. Então não me parece que são pessoas realmente preocupadas em entender o todo da história e chegar numa posição, sei lá, equilibrada para uma solução.